Olá, essa é a aula de artes para o oitavo ano. Eu sou a professora Daniele Viana. O tema da aula de hoje é a intenção da imagem em movimento. A gente vai ver da pré-história e da Idade Antiga. Então, nessa aula, a gente vai ter a intenção de representar o movimento em figuras bidimensionais e tridimensionais. E a gente vai trabalhar com arte pré-histórica ou rupestre e arte grega antiga. Eles não tinham nessa época tecnologia para fazer algo como cinema, um audiovisual, colocar uma imagem em movimento, como a gente vê na televisão, na internet, no cinema. Mas já havia a intenção da imagem em movimento. A gente vai ver como que isso funciona nos desenhos, pinturas que são os bidimensionais e nas esculturas que são os tridimensionais, que são aqueles trabalhos que têm profundidade. Então, começar essa aula com uma questão para a gente refletir. Imagens estáticas, isso é, paradas, podem conter movimento? É a imagem que se move ou é você quem cria essa ilusão? Então, ali eu coloquei uma imagem muito a ver com a op art, que foi trabalhar como é que causa essa ilusão de movimento. Então, a imagem está ali parada, mas a nossa mente ali cria uma noção de movimento. A gente vai ver na pré-história e na Idade Antiga algo bem diferente disso, mas que tem uma intenção parecida, vocês já vão ver. Desde as primeiras manifestações de arte já havia intenção de movimento. Aí eu coloquei ali uma figura, para a gente pensar da onde que eu estou falando dessas primeiras manifestações de arte, quando a gente fala pré-história, esse termo, falar em pré-história, ele acaba sendo tanto preconceituoso, porque pré-história seria antes da história. Então, se considerou que seria um período sem escrita, e por isso antes da história ser escrita. Porém, no Paleolítico, eles já desenhavam muito, faziam muitas figuras nas paredes das cavernas, Então, eles já estavam colocando ali um registro do seu conhecimento sobre o mundo, das suas vivências. Então, a gente vai falar do Paleolítico, justamente o grupo de caçadores-coletores. Então, essa questão da pré-história, que o termo carrega, esse preconceito que a gente precisa falar sempre sobre, e daí eu trouxe a palavra paleolítico, que é o lá da pedra lascada, ou seja, quando os homens já conseguiam construir materiais para caça. E nomadismo é porque eles viajavam de ambiente em ambiente, ou seja, essa era a experiência de vida deles, e é isso que a gente vai ver representado nas imagens. Também chamei de pintura rupestre. Rupestre quer dizer aquilo que é colocado sobre a pedra, E sequência de cenas. A gente vai ver que as pinturas nas cavernas que eram feitas, elas tinham uma sequência. Sequência é uma colocação, uma imagem após a outra. Aqui eu coloquei alguns materiais que eles usavam para deixar essas marcas, essas figuras nas pedras das cavernas. Então, aqui duas imagens para vocês verem. Aqui é na França e aqui é numa caverna no Brasil mesmo. Então, a gente vê aqui, se vocês olharem, tem ali, inclusive, uma forma bem realista, bem naturalista ali de como é representado esse animal, que lembra um tigre, Não sei se na época existia tigre, como a gente conhece hoje, mas talvez um felino, assim, e ali tem uma sequência, a cabeça, uma sequência, isso é sequência de imagem, uma colocada após a outra, e nisso a gente vai pensar como se estivesse contando uma história e dando a ilusão de movimento. Ali também a gente pode ver que o animalzinho ele tá representado como se ele estivesse correndo em movimento, Uma coisa interessante, essas pinturas eram feitas na profundidade da caverna, você tinha que andar bem, se arriscar bastante para ficar num ambiente completamente escuro, e é lá que essas pinturas estão feitas. Então, é difícil imaginar que isso tinha um teor de decoração. Por que alguém ia se arriscar tanto lá dentro para poder só
fazer umas pinturas porque eles queriam decorar o ambiente. Então não é isso. Então existem algumas outras hipóteses. Hipóteses são questões assim que a gente utiliza para poder analisar esse período. Então assim, quando a gente vai falar de imagem em movimento, imagem no sentido geral, né? Porque as imagens são símbolos. A gente não está falando só o que contém a imagem, mas é sempre uma relação entre o observador e a imagem. Então a gente tem que pensar como que naquela época eles produziam essas imagens, quais eram as intenções deles, né? Então por isso, a imagem e a imaginação do observador. Então eles faziam aquelas pinturas dentro das cavernas e eles já conheciam o fogo, né? Então uma das situações que os teóricos hoje em dia pensam é que como se eles fizessem sessões de cinema. Claro que bem diferente do cinema que a gente tem hoje, óbvio. Mas eles se reuniam perto daquelas pinturas e para quem visita esses locais, percebe que ao andar por aquelas pedras, por aquelas paredes, né, de pedra das cavernas, observa que andando parece que as imagens estão realmente em movimento. E com o auxílio da luz, mudando a direção da luz de posição, usando também a sombra, encobrindo uma parte e iluminando outra, aumenta mais ainda essa sensação de movimento da imagem. Então, duas hipóteses que um historiador da arte, o Gombrich, trouxe para a gente, é a magia e contar histórias. O que seria essa questão da magia? A magia é a atribuição mágica que se dá à imagem, não necessariamente que eles faziam realmente magia, né? Mas que aquela figura daquele animal não era só uma representação, mas ela era tão importante quanto o animal. Então, por exemplo, para se caçar melhor, para se aproximar daquela espécie de animal, então se representava o animal, né? E contar histórias. Como é uma sequência de imagens, a gente percebe que está se contando histórias mesmo, deixando um registro da vivência, das experiências desses povos. Vou deixar aqui uma atividade para vocês, um tempinho, para vocês refletirem mesmo. Dá para vocês anotarem no caderno os exemplos que vocês pensarem.
Hoje em dia, nós possuímos algum tipo de relação mágica com a imagem? Vamos pensar o seguinte, digamos que você recorte de uma revista algum famoso que você goste, pode ser um jogador de futebol, por exemplo, muito que você goste muito. E se alguém for lá e cortar exatamente na parte dos olhos ali da figura, você não vai se sentir mal? Ou se alguém pegar uma foto de família e retirar alguém dessa fotografia, recortar. Então a gente também tem uma relação mágica com a imagem, muito parecida com esses antepassados. Por exemplo, também, quando se tira a pétala da flor, bem me quer, mal me quer, também se está atribuindo uma função mágica, como um simbolismo ali da flor. E usamos os desenhos para contar histórias, só o desenho bidimensional? Sim, por exemplo, história em quadrinhos, né? A gente ainda usa esse dispositivo. Agora a gente vai falar dos gregos antigos. Eles associaram a representação do movimento ao naturalismo, a proporção e a simetria das formas. Então, os gregos antigos eles estiveram muito preocupados não só com a sequência de imagens, mas em construir imagens que fossem mais naturalistas, isso é, mais próxima do realismo, daquilo que a gente enxerga. Questão da proporção e simetria uma proporção entre as formas. Então, por exemplo, na hora de representar um corpo, você tem que pensar no tamanho se o braço está em proporção ao tamanho das pernas, se a cabeça está em proporção ao tamanho do corpo, se um braço está simétrico em relação ao outro. Daí a gente costuma dividir a arte grega em períodos, né? Geométrico, arcaico, clássico e helenístico. No período geométrico, eles têm uma grafia, um jeito de desenhar bastante geometrizado. Já no arcaico, eles começam a tomar contato com arte oriental, com o que era desenvolvido no Egito antigo. Então, eles começam a ter um naturalismo, uma aproximação da realidade mais forte. Já vou falar mais sobre o clássico helenístico, porque ele está inserido nas próximas situações. Então, no clássico e no helenístico, cada vez mais a figura vai se tornando mais realista e adquirindo uma sensação de movimento. Então a gente pode observar tanto nessa ânfora, né, que eles desenhavam, e daí sim com uma função mesmo de enfeitar tanto quanto contar histórias, e ali, né, nesse detalhe também, que eles também tinham essa noção de sequência de imagens, né, para dar a ideia de movimento. Então, por exemplo, se você fosse girando esse vaso também, ia até aumentar essa sensação de movimento. Então, na imagem a seguir, né, eu vou transformar isso numa atividade para vocês também, vou dar um tempo. Possui alguma intenção de movimento? Eu quero que vocês observem se existe. Se existe, sim, não, e quero saber por quê. Então, vou deixar um tempinho.
Então, ele, diferente dos outros, não tem a questão sequencial da imagem, uma figura apenas e ela é tridimensional, né? Ela tem profundidade, volume, é uma escultura. Mas será que tem alguma noção de movimento nisso? Percebam a forma como o corpo está disposto ali na proporção das formas, mesmo no encaixe dos pesos, ali na construção da figura. E se tratando de esporte, como eles gostavam muito da beleza física de esportes, eles tentavam mesmo representar esse movimento. Então tem sim essa intenção de movimento mesmo numa imagem tridimensional, numa figura apenas. Aqui a gente consegue deixar isso mais claro. Esse daqui é do segundo período lá, quando eles começaram a ter contato com os egípcios e então, você vê figuras assim mais naturalizadas, porém elas são bem rígidas, o corpo é numa situação bem parada, rígido mesmo, fortificado. Já nessa outra figura que é lá do período clássico, helenístico, ela tem uma noção de movimento bem grande. A gente pode ver ali tanto na posição ali do corpo indo em direção a algo, quanto nos tecidos, né? Sobre o movimento aprendemos, né? Agora eu vou fazer a nossa revisãozinha antes do quiz. Antes de ser possibilitado pelo cinema, na história da arte, se vê diversas intenções de representá-lo, o que se dá a partir de intenções diversas. Essa aula a gente está começando a trabalhar a intenção de movimento, porque a gente vai falar nas próximas sobre cinema. E vocês vão perceber como o cinema não se deu apenas quando se desenvolveu tecnologia suficiente, quando se desenvolveu uma câmera. Mas essa vontade de colocar a imagem em movimento, ela já era um sonho desde a pré-história, né? Como vocês viram nessa aula. Sobre o movimento aprendemos. A gente falou da arte paleolítica, que já tinha a intenção de movimento e tinha a ideia de magia de se contar histórias, né? E também falamos sobre a arte antiga grega, na cerâmica, né, que foi a questão da arte sequencial ali desenhado na cerâmica, e as esculturas mais naturalistas que tinham a intenção de movimento bem forte. Agora a gente vai para o nosso quiz. 1. Assinale a alternativa correta. A intenção de movimento ao longo da história da arte A. Esteve presente somente no início do século XX, com as novas tecnologias. B. É possível de se observar mesmo em pinturas do período paleolítico. C. Não existia na representação bidimensional. D. Descaracteriza a arte. Tempo para vocês responderem.
Então, assinale a alternativa correta. A intenção de movimento ao longo da história da arte esteve presente somente no início do século XX, com as novas tecnologias. Então, essa aula é justamente para mostrar que o cinema, que essa questão de tentar colocar a imagem em movimento, ela já teve como intenção presente ao longo da história da humanidade. Então, essa não seria correta. Não existia na representação bidimensional. A gente também mostrou nessa aula, tanto no bidimensional quanto no tridimensional, a intenção de colocar a imagem em movimento. E descaracteriza a arte. Não porque colocar a imagem em movimento não retira da ideia de arte. Tanto é que a arte se apropriou muito do movimento, ele transformou bastante a arte. Então, a alternativa correta é a B. É possível de ser observar mesmo em pinturas do período paleolítico, também chamado de pedra lascada, de caçadores-coletores. Para 2. Quais são as hipóteses sobre os sentidos atribuídos às pinturas do paleolítico? A. Harmonia e embelezamento. B. Decoração e naturalismo. C. Tempo sobrando e imaginação. D. Magia e contação de histórias. Dá um tempinho para vocês. Quais são as hipóteses sobre os sentidos atribuídos às pinturas do Paleolítico? As hipóteses quer dizer na forma como a gente pesquisa essas imagens do Paleolítico. Quais são as suposições que a gente tem? Quais são as ideias que a gente consegue entender sobre aquilo? Seria harmonia e embelezamento?
Então, a gente não acredita que eles tinham a noção, assim, tipo, de querer embelezar ou dar uma harmonia como os gregos, né? Dar uma harmonia das formas. B, decoração e naturalismo. Falei para vocês que como eles entravam lá dentro da caverna, em lugares bem obscuros de difícil acesso, é difícil se pensar numa ideia de decoração do espaço, né? C, tempo sobrando e imaginação. Pode ser que eles tivessem tempo sobrando? Não sei, a gente não tem muito como saber isso. E imaginação? Sim, porque eles são humanos. Mas a teoria que a gente tem aceita, assim, de hipóteses, até hoje, seria magia e contação de histórias, olha lá. E pensar assim, magia não no sentido de que eles estão fazendo uma mágica, nossa, o pessoal das cavernas lá, eles sabiam fazer mágica que hoje em dia a gente não sabe, não, mas que a gente tem algo bem parecido, que é atribuir poder às imagens. A gente atribui poderes sobrenaturais às imagens, por exemplo, imagens de santo, as fotografias que a gente tem bastante afeto e se sente mal se acontece alguma coisa, aquelas imagens, e contação de histórias, ou seja, deixar registros da sua vivência, né? A gente já viu um formato sequencial, geralmente a gente pensa na contação de histórias. Número 3. Na arte grega antiga, o Discóbulo de Miron é um mosaico. B, há a intenção de representar movimento. C, a beleza não era importante. D, Samocrácia é o nome de um prato típico. Vou deixar um tempo para vocês. Então, na arte grega antiga, o Discóbulo de Miron, é aquele que eu mostrei para vocês, que tinha aquela figura daquele homem
carregando como se fosse uma espécie de disco, e eu mostrei para você a intenção de movimento lá na imagem, ele certamente não era um mosaico, porque um mosaico é quando tem pedrinhas coloridas e vai se montando uma figura numa superfície. Então, ele era uma escultura. B. A intenção de representar movimento, essa já é mais próximo do que é a arte antiga grega. C. A beleza não era importante. Contrário disso, a beleza ela começou a se tornar algo muito importante para os gregos. D. Samocrácia é o nome de um prato típico? Não, Samocrácia na verdade é o nome daquela escultura ali última que eu mostrei para vocês, que tinha bastante intenção de movimento nela, ali nas formas do tecido e na forma como a figura ia para frente. Então a correta é a B. Na arte grega antiga tinha uma intenção de representar o movimento. Vou seguir agora para os nossos testes. Sobre as alternativas é correto afirmar que A. Uma figura bidimensional pode conter a intenção de movimento através do encadeamento sequencial dessas figuras. B. O cinema, com toda certeza, não teve nenhuma relação com as tentativas da antiguidade em expressar movimento. Tempo para vocês refletirem. Sobre as alternativas, é correto afirmar que uma figura bidimensional pode conter a intenção de movimento através do encadeamento sequencial dessas figuras. Encadeamento sequencial dessas figuras significa que está colocando uma após a outra, está se encadeando aquelas figuras, né, numa certa colocação. Então, essa questão de sequências de figuras é justamente a ideia que a gente está trazendo dessa intenção de movimento.
O cinema, com toda certeza, não teve nenhuma relação com as tentativas da antiguidade em expressar movimento. Desconfiem de questões que está escrito com toda certeza ou absolutamente, principalmente quando se trata de matérias, disciplinas de humanas, por exemplo, história, artes, porque essas questões mudam, né? Então, para alguns teóricos, provavelmente o cinema não teria nada a ver com esses desenhos das cavernas. Mas aqui, e no material mais atual que a gente tem, se entende que sim, já existia há muitos e muitos anos atrás essa intenção humana de colocar movimento na imagem. Claro que eles não imaginavam que a gente teria a imagem, essa grande acesso que a gente tem hoje, nessa até cinema 3D a gente já tem, mas já havia essa vontade. Onde ia chegar eles não sabiam. Então a correta é a uma figura bidimensional pode conter a intenção de movimento através do encadeamento sequencial dessas figuras. Sobre as alternativas, é incorreto afirmar que, agora a gente vai selecionar a errada, né? A. No período paleolítico, também chamado de pedra lascada, não se produzia imagens. D. Divide-se a produção artística grega em períodos. Entre eles estão o arcaico e o helenístico. Com um tempinho para vocês. Sobre as alternativas, é incorreto afirmar que, no período paleolítico, também chamado de pedra lascada, não se produzia imagens. Bom, o período paleolítico é aquele que eu falei para vocês que eles trabalhavam muito com a caça, eles eram coletores, e também chamado de pedra lascada, porque eles já produziam materiais em pedra, né, principalmente para caça.
Mas está certo que eles não produziam imagem? Essa tá errada, né? Eles produziam imagem sim, foi o que a gente analisou na aula. Divide-se a produção artística grega em períodos, entre eles estão o arcaico e o helenístico. Vamos ver qual que é a incorreta. No período paleolítico, também chamado de pedra lascada, não se produz imagem. Por que está errada? Porque sim, eles produziam imagens. Vamos agora para a terceira. Sobre as expressões artísticas do paleolítico, é correto afirmar que não é considerada arte? Já possuía a intenção de movimento? Vou dar um tempo para vocês. Sobre as expressões artísticas do Paleolítico, é correto afirmar que não é considerada arte? Essa questão é bem problemática, assim, em se tratando de arte, que algumas pessoas podem não considerar o Paleolítico como arte mesmo. Por quê? Porque não está de acordo com a arte que a gente produz no presente. Porém, se você considerar que a humanidade produz arte, e existem diversas expressões, até hoje, de forma muito diferenciada, sim, a gente pode entender que no Paleolítico havia arte. Ele já possui intenção de movimento? Vamos ver. A alternativa correta é que sim, no Paleolítico já havia intenção de movimento. Então, se produzia arte e já nessa arte havia intenção de movimento. Então, essa aula vai sendo finalizada. A atividade é a seguinte: como a gente falou de movimento, intenção de movimento da imagem, e quando na produção de imagem é importante a experiência. Então, lá os caçadores-coletores, eles desenhavam aquilo que eles viam e que conviviam de maneira direta. Eles observavam muitos animais, até para caça.
Então, a proposta é simplesmente que vocês separem um tempo do dia para observar pelo menos 3 movimentos diferentes. Vocês podem escolher entre a infinidade de coisas que se movimentam no mundo. Por exemplo, como é que se dá o movimento de um gatinho? Como é que ele levanta a patinha, como é que ele caminha, como é que se dá o movimento do rabo dele, como é que acontece. E qual que é a diferença, por exemplo, com um cachorro ou com um pássaro? Ou como se dá o movimento quando o vento bate nas árvores. Então, escolham algo, pode ser alguém caminhando, reparem a diferença de como as pessoas caminham de formas diferentes entre elas. Então, essa atividade de observação do movimento. A aula vai ficando por aqui. Agradeço para quem viu até o final. Espero vocês na próxima. E aquele recado esperto de que continue se cuidando e cuidando das pessoas em volta de vocês. Até mais!